Que Deus proteja sua família no nome de Jesus. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus e depois que meditarmos na palavra nós vamos cear. Antes de meditarmos na palavra, eu quero orar com você. Coloque assim as duas mãos na altura do teu coração. Feche os teus olhos. Meu Deus, nós marcamos um encontro especial com o Pai Celestial neste lugar. Que encontro maravilhoso! Um encontro que eu sei, meu Deus, que irá transformar as nossas vidas. Meu pedido, Espírito Santo de Deus, é que nesse encontro a nossa alma, nosso coração, a nossa vida seja transformada. Manhã feliz neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Você pode declarar isso? Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Diga isso, peça ao Senhor. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Vamos declarar mais uma vez nessa manhã feliz. Essa manhã feliz neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor real, seu amor é real, sua paz eu marquei um encontro com Deus. Tem encontro melhor que esse? Oh! Basta que me toques, Senhor. Alivia, meu Deus, a nossa dor. Alivia o nosso cansaço. Traz descanso à nossa alma. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Olha que coisa linda. Em Jesus eu toquei salvação, encontrei e a paz para o meu coração. Ele muito me amou, Ele muito me amou e do mundo me tirou. Hoje eu tenho de Deus o perdão. Diga isso de todo o seu coração. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. A minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, se a noite
escuro está, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Oh, bendito é o nome do Senhor. Basta que o Senhor nos toque. Toca-nos nesta manhã, meu Deus. Pai querido, toca o nosso coração. Nos prepara para receber a Tua palavra. Cura-nos através da Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje, Dia dos Pais, nós vamos concluir a mensagem que eu comecei domingo passado, falando sobre paternidade curada. Se você não estava aqui domingo passado, eu recomendo que você vá lá no nosso canal do YouTube, Comunidade Farol Sergipe, e assista a mensagem que eu ministrei no domingo passado. Aliás, quero aproveitar esse momento para convidar você a já estar em expectativa para a novidade que, se Deus quiser, já teremos no mês de setembro. É o nosso aplicativo, tá? O aplicativo da nossa comunidade, onde você vai poder baixar as mensagens, tem estudo bíblico. Nosso aplicativo já está quase pronto. Se Deus quiser, nos próximos dias, você já vai ter na palma da sua mão tudo aquilo que tem acontecido na sua igreja. Por exemplo, você que quer uma jornada de estudo bíblico, nós vamos te dar esse caminho. Você que quer estudar a Bíblia, nós vamos te dar esse caminho. Tudo na palma da sua mão. Ore, porque já está quase pronto. Se Deus quiser, nos próximos dias a gente vai estar trazendo, tá? Domingo passado eu comecei a ministrar sobre paternidade curada, e eu falei sobre José. José que viveu dentro de uma família, me permitam usar esse termo que hoje se usa muito, né? José viveu dentro de uma família tóxica, de fato, uma família complicadíssima. Para vocês terem ideia, o irmão dele queria o matar. Ele viveu uma história que seu próprio avô queria matar seu pai. Ele viveu uma história em que o seu tio, irmão do seu irmão, queria matar seu pai. Irmão do seu pai, né, queria matar seu pai. Então essa é a história da família de José. E o Senhor cura a paternidade de José. Não apenas o coloca no lugar de honra. Porque, olhe bem para mim, ser alguém bem sucedido não é alguém apenas que se formou ou que se estabeleceu profissionalmente. Eu posso chamar alguém de bem sucedido quando tem uma família curada e restaurada. E Deus faz isso na vida de José, não apenas dando a ele a honra de ser alguém de destaque na sua profissão politicamente, mas quando a gente vê o Senhor dando a José uma família e dando a ele 2 filhos, aí a gente vê que ele foi curado na sua paternidade. É por isso que o nome do primeiro filho de José significa esquecimento. Ele dizendo para Deus: eu me permiti esquecer todo o sofrimento que eu passei na casa do meu pai. Ou seja, estou curado para prosperar. E a palavra diz que o nome do seu segundo filho foi Efraim, que significa prosperidade dupla. Ou seja, fui curado na minha paternidade e agora estou pronto para prosperar, frutificar 2 vezes. Ele foi curado na sua paternidade. E hoje eu quero concluir essa mensagem dizendo primeiro isso para você. Quando Deus deu uma missão, gente, ao pai, e eu quero pedir licença às mães, porque hoje nós vamos falar do pai, por ser o dia do pai. Eu já falei sobre a missão do amor que Deus muniu as mães, né? Ele chega até a comparar com o amor dele. Mas Deus deu ao pai 3 funções na sua missão de ser pai. 3 funções. Quais são essas 3 funções? Um pai precisa dar à sua filha ou ao seu filho
proteção, direção e limite. Essa é a missão do pai. Dar aos seus filhos proteção, direção e limite. Todas as vezes, irmãos, que um homem falhou na sua capacidade de paternidade, isso não foi dado ao seu filho ou à sua filha. O que, pastor? Ou proteção, ou direção, ou limite. Eu não quero repetir o que eu falei domingo passado, né? Mas quando a gente, por exemplo, olha pessoas que vivem à margem da sociedade, pessoas marginalizadas, seja qual for a pessoa, há algo em comum entre essas pessoas. O que? A ausência de um pai. Um pai que não deu proteção. Um pai que não deu direção. E um pai que não deu limites. Eu vi ontem uma mensagem do apóstolo Luiz Hermínio, e antes dele se tornar esse homem grande de Deus que hoje ele é, ele mesmo diz isso no seu testemunho, né? Na sua juventude, além de ser um drogado, Luiz Hermínio era bandido e chefe de gangue. O Senhor o libertou. E ele diz no seu testemunho que Deus curou a sua paternidade. Por quê? Porque ele foi criado com um pai ausente, um pai que abandonou a mãe dele, uma mulher com 3 filhos pequenos. E ele diz, né, que os limites da vida dele foi ele quem deu, por isso que ele se juntou com gente que não tinha limite. Por quê, gente? Olhe bem para mim, porque essa é a missão de um pai, dada por Deus: dar proteção, dar direção e estabelecer limites. Por quê? Porque é o pai quem dá destino aos filhos. Todas as vezes que a gente olha na palavra de Deus, grandes homens, no final de suas vidas, abençoando seus filhos, gente, isso é 100%, todos eles, nas últimas palavras, estão dando destino aos seus filhos. Depois leia Jacó, esse homem que teve a sua paternidade também curada, né? Quando ele, apoiado no seu bordão, vai abençoando os seus 12 filhos. Sabe o que a gente vai vendo? Um homem que reconheceu que falhou, mas que se curou e agora está dando aos seus filhos o quê? Destino. Esse é o papel do pai, dar destino. E nessa manhã, rapidamente, eu quero falar sobre um grande homem de Deus. Foi um grande estadista, um grande rei, um grande político. Mas na sua função de pai, ele não conseguiu entender que ele tinha a responsabilidade de dar aos seus filhos destino. Eu iniciei falando sobre esse homem na última quinta-feira, falando sobre o rei Ezequias. Se você não ouviu a mensagem de quinta, ouça. Eu falo sobre oração como forma de argumentação com Deus. Uma mensagem poderosa. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia para a gente entender quem era Ezequias. Esse pai que não teve o entendimento de que Deus nos usa para darmos destino aos nossos filhos. Segundo Reis, capítulo 18. Vamos conhecer o rei Ezequias. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 1. Diz assim a palavra: no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás. Quem era Ezequias? Filho do rei Acás, vinha de uma dinastia. Rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abias, filha de Zacarias. Então vamos falar sobre paternidade. Estamos falando de um filho que tinha um pai e uma mãe. O pai dele foi o seu predecessor, rei de Jerusalém, de Judá. Ele fez o que o Senhor aprova, ou seja, foi alguém reto, tal como tinha feito Davi
seu predecessor. Tem uma Bíblia aí que na versão que você tem aí, diz o seu pai Davi. Quem tem uma Bíblia que está escrita assim, chamando Davi pai de Ezequias? Olha que interessante, né? O pai biológico de Ezequias era quem? Acás. Mas aqui a palavra diz que Davi era o pai de Ezequias. Diz que ele andou reto, de conformidade com os caminhos do Senhor, como andara Davi, seu pai. Mas Davi não era pai dele. A gente já tem uma lição aí, né? Mesmo você que não gerou filhos naturais, todos nós recebemos de Deus a capacidade de gerar filhos, ou filhos naturais, ou filhos espirituais, ou filhos que eu chamo de filhos inspiracionais. Nós nos inspiramos em pessoas, irmãos. Eu dizia isso no culto das 7 da manhã. Graças a Deus, o meu pai, Arlindo, ele foi o meu pai biológico, ele foi o meu pai espiritual e ele foi o meu pai ministerial. Meu pai Arlindo, ele foi o meu pai biológico, meu pai espiritual e o meu pai ministerial. Mas tem muitas pessoas que não conseguiram conhecer o pai biológico. E Deus, olhe bem para mim, Deus preparou ao longo da sua vida pessoas que lhe inspiraram na paternidade. Porque Deus sempre faz isso. O Pai Celestial, gente, sempre vai preparar pessoas que nos inspirem na caminhada. É o que eu vejo aqui. A palavra dizendo que Ezequias andou nos caminhos do Senhor, como andou o seu pai Davi. Por quê? Porque o pai de Ezequias, gente, o rei Acás, ele foi um desastre. Não dá tempo da gente falar. Mas o pai de Ezequias não era exemplo para ele. Os caminhos que Acás andou foram caminhos tortuosos. Como pode, gente, alguém que conviveu com um pai tão distante de Deus se tornar um homem tão próximo do Senhor? Porque a palavra mostra que ele se inspirou em quem? Em um pai. Qual pai? Davi. Então Deus sempre vai preparar figuras, olhe bem para mim, que nos inspire. Assim a gente vai sendo curado na nossa paternidade. Porque tem pessoas que podem dizer: olha, pastor, eu tenho dificuldade da minha paternidade porque meu pai, para mim, não foi um exemplo. Mas Deus vai preparar alguém que seja para você um exemplo. E deixa eu dizer um negócio para você. Nós vivemos um tempo, irmãos, onde a juventude está pedindo, está clamando por pessoas que lhes inspirem. Essa semana eu conversava com alguém que dizia isso para mim. Essa pessoa é professor universitário e dizia: ô pastor, conversando com os alunos, e eles me diziam: olha, a gente está perdido e a gente precisa de pessoas que nos guiem. Principalmente, né, gente, nesse tempo que a gente está vivendo de uma agenda tão ideológica. A turma está perdida, precisando de pais que lhes inspire. A palavra diz que Ezequias fez o que Deus aprova, como tinha feito Davi, seu pai. Vamos continuar lendo? Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustã. O povo começou a adorar a serpente que Moisés levantou no deserto, né? Que não era um ídolo, era apenas um símbolo. O povo começou a chamar ela de Neustã e começou a adorá-la. A palavra diz que Ezequias destruiu aquele ídolo. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Olha que coisa, ele se inspirou em Davi, e a palavra diz que ele foi o melhor rei de Israel, no quesito andar no caminho do Senhor, no quesito obedecer ao Senhor. Nem antes dele, nem depois, teve alguém como ele. Andou íntegro,
Versículo 6, ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Digam todos graças a Deus. Esse era Ezequias. Um homem que prosperou porque decidiu andar com o Senhor. Olhe bem para mim, a despeito da conduta do seu pai. Ele tomou uma decisão. Falei sobre isso domingo, né? Que paternidade curada é uma decisão que eu tomo. Nós temos uma tendência, irmãos, de seguirmos exemplo. Mas ouça, a paternidade curada é uma decisão. Ezequias olhou para o pai e disse: meu pai não é exemplo para mim, eu vou me inspirar em outra pessoa. E a palavra diz que ele se tornou o melhor rei de Israel. A Bíblia diz que o rei da Síria se levantou contra ele. Ele, quando assumiu o trono, por causa dos pecados do seu pai, aliás, tem uma série muito boa sobre o Pablo Escobar, que tem esse título, né? Os pecados do meu pai. Depois assista, e você vai ver o filho do Pablo Escobar, falando que nos últimos dias, que conviveu com o pai, ele se viu numa sala, onde o que ele mais via eram malas repletas de dólares, e eles passavam fome, porque a mansão estava cercada pela polícia e pelo exército. Ele disse que para onde ele olhava na casa, tinha malas repletas de dólares, e eles não tinham o que comer, porque estavam em um cerco. E ele fala sobre os pecados do pai dele. Muitos filhos, irmãos, estão padecendo por causa dos pecados de seus pais. A palavra diz que quando Ezequias assume o trono, Israel, Jerusalém, Judá, vivia debaixo do jugo do rei da Síria. Pagava um tributo muito alto. E a primeira decisão de Ezequias, porque quem anda com o Senhor, né, gente? Quem anda com o Senhor é valente. Quem anda com o Senhor não aceita uma vida de escravidão. Quem anda com o Senhor é livre. Diga graças a Deus. E ele diz: eu sou livre. Diga ao rei da Síria que a gente não paga mais imposto. Pode dizer para o rei da Síria: não vamos pagar mais imposto. E a palavra diz que, obviamente, o rei da Síria veio cobrar. A Bíblia diz que o rei cerca Jerusalém. Antes de cercar Jerusalém, depois você pode ler o capítulo 18 todo, você vê que o rei já vem conquistando as cidades fortificadas, antes de chegar em Jerusalém. Ezequias entra, né, na fortaleza, traz o povo e ali fica esperando um milagre de Deus. Porque o exército dele era incomparavelmente menor do que o exército sírio. A Bíblia diz que o rei da Síria manda 3 emissários, seus principais comandantes, para conversar com Ezequias. E Ezequias manda então seus emissários também. E a palavra diz que eles conversam no muro. Os comandantes assírios lá embaixo e os comandantes de Jerusalém aqui. E eles começam a conversar, né, com Eliaquim, que era o principal dos comandantes de Ezequias, dizendo: olha, vocês não podem confiar em Ezequias não. Ele está dizendo que Deus vai livrar vocês, mas não vai não. Imagina os egípcios, eles têm vários deuses, e agora o faraó paga tributo ao meu senhor, o rei da Síria. Vocês só têm um Deus. Se o Egito, com muitos deuses, não conseguiu resistir ao rei da Síria, vocês com Deus só vão conseguir resistir. A palavra diz que Eliaquim, o emissário do rei Ezequias, diz para ele: olha, o senhor não precisa falar com a gente em hebraico, pode falar em aramaico, porque a gente entende. Porque ele estava temendo, né, o povo que estava ouvindo aquilo tudo. O povo já estava tremendo de medo, e mais ameaça. O emissário do rei da Síria disse: você acha que eu saí da Síria para facilitar para vocês? Ele fala até algo meio abjeto, né? Ele diz: eu vim aqui e o povo precisa ouvir. Vocês vão comer seus próprios excrementos, vocês vão tomar suas próprias urinas. Isso falando em hebraico.
E ele pedindo, olha, fala com a gente em aramaico, a gente entende. E ele começa a dizer, Ezequias está enganando vocês. Nós vamos levar os seus filhos como escravos. Sabe o que eu chamo, gente? Gente assim, como esses emissários do rei da Síria. Eu chamo esses de emissários do caos. Arautos do caos. Sabe aquela pessoa que só chega para você para deixar você mais polvorosa, mais amedrontada? Saia de perto de gente assim. Deixa eu te dizer, tem gente usada só para causar isso, causar o terror. Gente assim não é seu amigo, não é sua amiga. Sabe gente que você encontra essa pessoa numa segunda-feira que você saiu de casa dizendo, oh meu Deus, essa semana para mim vai ser uma bênção. E essa pessoa chegou perto, só começa a falar desgraça. Só começa a falar problema. Eu acho demais que a palavra diz que os emissários do rei Ezequias falam para eles, oh, não precisa falar em hebraico não, fala em aramaico, a gente entende sua língua. Não, eu quero falar em hebraico mesmo. Ou seja, ele estava dizendo o quê? Eu quero causar o terror. Se vocês estão com medo, eu quero aumentar esse medo. Emissários do caos, né, gente? Gente assim não é teu amigo. E possa ser, tá, meu irmão? Deixa eu te dizer com muito amor, que até seja gente da tua família. Isso acontece muito, gente, em grupo familiar. Gente que está no grupo só para trazer notícia ruim. Eu já saí de grupo assim, tá, gente? Pedi licença e saí. Eu quero começar minha semana bem, eu abro um grupo de WhatsApp e só vejo desgraça sendo mostrada, não fico perto. A palavra diz que além daquelas ameaças, o rei da Síria manda uma carta desaforada para Ezequias. Uma carta que aquilo que aquele homem tinha dito era fichinha para aquilo que estava escrito na carta, dizendo para Ezequias, olha, você vai pagar com a sua vida. Você vai colocar toda essa nação em risco por causa da sua teimosia. A palavra diz que Ezequias pega a carta, procura o profeta Isaías e diz para ele, Isaías, olha isso aqui. Se ele fosse baiano, né, ia dizer para Isaías, opa aí, que ele escreveu. A carta, gente, era uma desgraça só. Isaías diz para Ezequias, entre no templo do Senhor. Ezequias entra, coloca a carta diante do Senhor. A palavra diz que ele se ajoelha e diz para Deus, meu Deus, essa afronta aqui não é comigo, é com o Senhor. Essa ameaça aqui não é para mim, é para o Senhor. E a palavra diz que ele ora e chora. O profeta diz para ele, pode se levantar que Deus já tem resposta. Deus sempre tem resposta, né, gente? Quando a gente está vivendo injustiça, Deus sempre tem resposta. Diga graças a Deus. Diga para a pessoa do seu lado, Deus sempre vai ter resposta. O profeta Isaías diz para Ezequias, assim diz o Senhor, eu vou colocar o meu anzol no nariz dele. É assim que Deus diz. Diga para o rei da Síria que eu vou colocar o meu anzol no nariz dele. E pelo caminho que ele veio, eu vou fazê-lo voltar. Diga para ele que ele não vai atirar uma flecha sequer contra os muros dessa cidade. Ele está aí dizendo que vai fazer e desfazer. Diga para ele que eu vou colocar o meu anzol no nariz dele, vou fazer ele voltar pelo caminho que veio, e ele não vai atirar uma flecha sequer contra os muros. Diga para ele que os da sua própria prole é quem vai destruí-lo. A palavra diz que naquela noite o Senhor mandou um anjo. Falei sobre isso aqui domingo passado, né? Não foram 2 anjos. Deus mandou um anjo. Porque quando Deus tem que trazer resposta de justiça, Ele vai na proporção. É assim que Deus faz. Você está vivendo um tempo de injustiça na tua vida? Deus manda a resposta na proporção. Eu não estou falando de vingança não, tá, gente? Estou falando de cuidado de Deus. Deus manda um anjo e a palavra diz que naquela noite aquele único anjo exterminou 185 mil soldados da Síria. O rei da Síria volta para sua terra, a palavra diz que ele voltou envergonhado. Chegando lá, entrou no templo para adorar o seu Deus e os seus 2 filhos o mataram. Seus 2 filhos. Esse é Ezequias, que ora e Deus traz
socorro. A palavra diz que depois dessa vitória, Deus honrou Ezequias. As nações começaram a presenteá-lo, os reis começaram a, permito usar essa linguagem, tá? A bajulá-lo, porque ele se tornou de fato um homem respeitado. Só que aí ele caiu doente. E essa história está no livro do profeta Isaías, capítulo 38. Eu quero convidar você para a gente ler. Abra sua Bíblia, por favor. Isaías 38, li esse texto quinta-feira passada. Diz assim a palavra de Deus, Isaías 38. Naqueles dias Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Que notícia ruim, né? Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do teu antepassado Davi. Ou seja, a referência de paternidade para Ezequias não era Acás, era Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela já cobriu na escadaria de Acás, e a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Amém. Quem era Ezequias? O homem que orava e Deus trazia livramento. Quem era Ezequias? O homem que orava e Deus dobrava o tempo. Já imaginou, gente? Era uma sentença. Deus disse para ele: olha, você está doente, vai morrer, não vai levantar da cama. Ele se vira para o canto da parede e diz: meu Deus, tenha misericórdia, eu não quero morrer. E Deus vai: Isaías, volta e diga para ele que eu estou dando a ele mais 15 anos. Aqui no capítulo 38 não tem esse detalhe, nem também no segundo livro dos reis, mas no livro de crônicas, que essa história é contada, a palavra diz que Deus ainda dá a ele, olha que coisa, gente, Deus ainda dá a Ezequias a opção. Ele diz assim: olha, eu vou te dar um sinal de que eu vou te curar. Sabe o relógio que seu pai construiu? Era uma obra de engenharia, sabe, gente? As pessoas iam vendo a hora pela sombra de uma escada que tinha sido feito um projeto de engenharia, era chamado de relógio de Acás. Então, obviamente, quando o sol ia, a terra ia se movimentando, o sol ia projetando sombra. Aí Deus disse assim: sabe o relógio de Acás? Você quer que eu adiante a sombra ou que eu retroceda o que já foi? Será que tinha intimidade com Deus? E ele diz assim: não, olha, esse negócio de adiantar a sombra é fácil, eu quero que volte. E Deus diz: porque você está pedindo, eu vou fazer. E a palavra diz que ele retrocede o grau de sombra que já tinha acontecido. Esse era Ezequias, homem que orava e Deus mandava um anjo para exterminar 185 mil. O homem que orava e Deus voltava atrás e dizia: eu vou te dar mais 15 anos. Mas olha o que aconteceu em seguida, aí mesmo no capítulo 38. Aliás, o capítulo 39, o versículo 1. Naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera de sua doença e de sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhe o que havia em seus depósitos. Vou repetir: Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhe o que havia em seus depósitos. Sabe como é que eu traduzo isso aqui?
Ezequias se empolgou. O quê? O rei da Babilônia está interessado em mim? Quer fazer amizade comigo? Estou podendo demais. Gente, o pior desafio na vida de uma pessoa não é quando ela está passando por problemas, é quando ela está prosperando. Sabe qual é o tempo mais desafiador para você? É quando as coisas estão indo bem. Porque quando as coisas estavam ruins, Ezequias sabia o que fazer. Se ajoelhava, se humilhava, orava, recorria ao Senhor. Mas quando Deus o honrou, ele pensou: rapaz, o rei da Babilônia está me mandando presentes. O rei da Babilônia está interessado na minha saúde. Foi aí que ele se perdeu. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos: a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal e tudo que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: o que aqueles homens disseram e de onde vieram? De uma terra distante. Ezequias respondeu: eles vieram da Babilônia para visitar-me. Tipo assim, será que eu sou importante? Se vieram da Babilônia só para me visitar. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo o que há em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. É boa a palavra do Senhor que você falou. Ezequias respondeu: pois pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. Temos duas lições aí. Como eu disse, o maior desafio para nós, irmãos, não é quando a gente está passando por provações, é quando as coisas estão prosperando. É nesse momento que Deus quer ver como é que está o nosso coração. E olhe bem para mim, dentro desse desafio, sabe qual é o maior desafio que nós temos? É a gente ter o cuidado de não expor demais aquilo que Deus está nos fazendo prosperar. Ezequias se empolgou com os novos amigos. Ezequias se empolgou com o novo jeito de viver. É como se ele tivesse pensado: olha, rapaz, até hoje eu tinha amigos, mas ser amigo do rei da Babilônia, o cara me mandou presentes. E a palavra diz, ó, que ele abriu as portas, ele mostrou todos os seus tesouros. Nesse tempo de vida exposta à internet, isso nos ensina muito, né, gente? Gente, era tudo que o rei da Babilônia queria ver. Era tudo que ele queria ver. A palavra diz que ele mostrou todo o seu arsenal de guerra. Já imaginou? Um rei que vivia de conquista, olhar e enxergar: isso aqui é toda a arma que ele tem. Isso aqui é todo o tesouro que ele tem. Aqui é toda a prata, aqui é todo o ouro. E Ezequias empolgado, né? Empolgado com os novos amigos. Quantas pessoas, irmãos, que colocaram a família em risco exatamente porque ficaram empolgados com os novos amigos. Foi o que aconteceu com Ezequias. O Senhor deu a ele 15 anos de vida e ele, ao invés de aproveitar para viver para a glória do Senhor, ele aproveitou para ostentar o que tinha. Esqueceu de cuidar da sua família.
palavra do Senhor diz que nesses 15 anos de plus, né, que o Senhor lhe deu, lhe nasceu um filho que foi o seu herdeiro. Curiosamente, o mesmo nome do filho de José, Manassés. A palavra do Senhor diz que Manassés começou a reinar em Judá com 12 anos, ou seja, desses 15 anos que Ezequias recebeu de plus, quando ele tinha 3 anos de plus, nasceu seu filho que foi o seu herdeiro. E Manassés foi o pior rei que Israel conheceu. Como pode, gente? O melhor dos reis gerar o pior dos reis. Sabe como isso se justifica? Ezequias, ao invés de se preocupar em dar ao seu filho proteção, direção e limite, ele se empolgou com os novos amigos. E novos amigos aí, gente, a gente pode considerar não só gente, tá? Às vezes o novo amigo de um pai que está impedindo de você exercer sua paternidade de cura para os seus filhos, é a prosperidade que Deus está trazendo para a sua vida. O novo amigo de um pai pode ser um carro novo, pode ser a nova fase da carreira profissional. Tem coisa pior? Foi o que aconteceu com Ezequias. O seu filho teve que assumir o trono, porque Deus tinha dito para ele que ele só viveria 15 anos. Então, quando Manassés tinha 12 anos, Ezequias morreu. E Manassés se tornou o pior rei de Israel. A palavra do Senhor diz que ele fez coisas odiosas aos olhos do Senhor. Foi Manassés que sacrificou a Moloque, o seu filho mais velho. O sacrifício a Moloque, gente, era pegar uma criança, colocá-la dentro de uma estátua de bronze, oca, e colocar essa estátua no fogo. Hoje, quando a gente vê essa turma aí, né, falando de aborto, como política de saúde pública, são pessoas que estão sacrificando a Moloque, seus filhos. Manassés fez isso. A palavra diz que Manassés foi tão terrível que Jerusalém, as ruas de Jerusalém, foram manchadas pelo sangue de pessoas inocentes, que ele mandou matar. Não está na Bíblia, mas muitos teólogos dizem que foi Manassés quem mandou executar o profeta Isaías. Olha que coisa, né? O profeta que tinha sido o mentor do seu pai, agora é executado pelo filho. O melhor dos reis gerou o pior dos reis. Como pode, gente? Se nós analisarmos as 3 gerações, né? Acais foi terrível, Ezequias tomou uma decisão e se tornou um homem temente ao Senhor. Ezequias foi temente ao Senhor, mas não conseguiu o quê? Gerar legado. Eu vi essa frase esses dias, de que herança é aquilo que a gente deixa para os nossos filhos, legado é aquilo que a gente deixa nos nossos filhos. Isso é legado. Eu estou ministrando nessa manhã, antes de encerrar, eu quero dizer isso, que eu estou ministrando nessa manhã para você que pode estar pensando: ah, pastor, eu não tive esse exemplo de paternidade, mas eu tomei uma decisão. Eu quero deixar para minha filha, para meu filho, um legado de bênção. O que me chama a atenção, irmãos, é que o rei que tinha capacidade de orar para que Deus mudasse a sentença de doença e morte, orou e Deus mudou. O rei que tinha capacidade de orar para que Deus mudasse a política da sua nação, orou e Deus mudou, livrando ele e o seu povo. Mas esse homem não teve a capacidade de orar pelos seus filhos. Sabe o que é terrível nessa história? É que quando o profeta diz para ele: assim diz o Senhor, tudo que você construiu, todo o tesouro, um dia o rei da Babilônia vai tomar tudo que você mostrou, que você se empolgou em mostrar. O rei da Babilônia vai tomar tudo, inclusive seus filhos. Gente, não seria nesse momento a hora
de Ezequias dizer: opa, não aceito isso não. Assim como eu não aceitei morrer, assim como eu não aceitei ser destruído pelo rei da Síria, eu não aceito que os meus filhos recebam esse tipo de tratamento. Senhor, vou interceder. Eu penso, irmãos, que temos uma paternidade curada quando pais se posicionam para orar pelos seus filhos. Pais se posicionam para orar pela próxima geração. Falava isso no culto das 7 da manhã. Quando eu oro pelos meus filhos, eu já estou orando pelos meus netos. Sempre. Estou orando pelo Lael com 11, a Helena com 6, Daniel com 10 meses. Sempre oro: meu Deus, abençoo, e já oro pelos netos, que eu sei que eles vão me dar. Oro para que eles façam escolhas acertadas. Eu não tenho poder nem autoridade sobre as decisões que eles terão, mas eu oro para que o Senhor dê temor, para que eles tomem boas decisões. Eu preciso fazer isso. É minha responsabilidade como pai. Pai, mãe, eu te convido nessa manhã, tome uma decisão. Pai dá destino, não dê um destino aos seus filhos que você entenda que não foi o Senhor quem deu. Não confie isso a ninguém. Não delegue isso a ninguém, é responsabilidade nossa. Eu quero ministrar essa palavra nessa manhã do Dia dos Pais. Tome uma decisão nessa manhã, dizendo: meu Deus, os meus filhos te pertencem. Eu não aceito, não posso aceitar, eu como mãe, eu como pai não aceito que os meus filhos tenham outro futuro que não seja um futuro de bênção. Se meu pai e minha mãe, se eles falharam comigo, eu não vou falhar com o legado que o Senhor tem para os meus filhos. Quem pode dizer amém? Toma essa decisão em nome de Jesus. Vamos orar? Fique em pé no seu lugar. Como um homem, diante de uma palavra de sentença sobre a próxima geração, pode dizer que essa é uma palavra boa porque não vai acontecer comigo? Vocês percebem isso, gente? Ezequias diz: essa é uma palavra boa, pois entendeu que não era na sua geração, era na próxima geração. Faltou esse pai o quê? Posicionamento. Coloque assim as duas mãos na altura do teu coração. Antes da gente cear, meu Deus, nos posicionamos nessa manhã de domingo, segundo domingo do mês, Dia dos Pais. A tua palavra nos diz que quando o Messias chegasse, ele iria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso quer dizer, meu Deus, que essa filha que não teve uma boa relação com seu pai, com a sua mãe, recebem de Jesus a bênção da restauração. Eu declaro essa bênção, meu Deus, sobre a filha e o filho. Mesmo esse filho e essa filha que o pai, a mãe, não estão mais tão próximos. Restaura. Haja, meu Deus, para que o perdão reconcilie todas as coisas. Eu oro para que pais estejam se posicionando e tomando decisões importantes nesta manhã. Que haja perdão, que haja cura, que haja restauração, que haja renovo, meu Deus. Que alianças sejam restauradas, que filhos perdoem seus pais, que pais perdoem seus filhos, que pai perdoe filho, que pai perdoe filha, mas que filha e filho também tomem essa decisão, no entendimento, meu Deus, e com humildade, de abrir o coração, como fez José, que permitiu ser curado. Que nesta manhã, cada filha, cada filho, se permita receber a cura que vem
dos céus. A cura através do Espírito Santo, meu Deus. Com entendimento humilde de que a próxima geração merece ser abençoada, de que a filha e o filho merecem receber a bênção. Que seja assim, meu Deus. Que as decisões que estão sendo tomadas sejam motivadas por isso. Pessoas que entendem que a próxima geração merece. A próxima geração não pode ser relegada à destruição, mas merece ser abençoada. No nome de Jesus. Amém, meu Deus. Segure na sua mão o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Aproveitando essa palavra, prepare o seu coração para recebermos a santa ceia do Senhor. Eu preciso te orientar. Se você ainda não recebeu a santa ceia, só precisa levantar a tua mão e vai alguém chegar aí, um diácono, uma diaconisa, para te entregar. A santa ceia, irmãos, é do Senhor. Ela não pertence a uma igreja, ela não pertence a uma liderança espiritual. Por isso, ninguém pode determinar ou dizer quem está apto ou não a cear. Ninguém tem essa autoridade. Porque essa autoridade foi concedida por Deus a você. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esse é o momento de autoexame. Entender se estamos aptos diante do Senhor. Entender se estamos com aliança em dia diante do Pai. Faça essa análise nessa manhã. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A palavra do Senhor nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Semelhantemente, após a ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Eu quero consagrar a Ti, meu Senhor, o pão e o vinho, elementos que simbolizam o Teu corpo e o Teu sangue. Faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Segure na sua mão o corpo de Cristo. Levante-o na sua mão e faça um pedido especial ao Senhor. Antes de começar o culto, a pastora Ivânia me procurou e disse: pastor, tem uma irmã que quer contar um testemunho sobre a Santa Ceia do mês passado, e ela quer contar para que o Senhor partilhe com a igreja. E antes de subir, eu ouvi essa irmã dizendo: pastor, sabe aquele momento que você diz para a gente fazer um pedido especial sobre algo que só um milagre? Pois é, na nossa família existia algo que só um milagre de Deus, só um milagre. Ela dizendo que vinha para a igreja cedinho, queria trazer a filha, mas não conseguia, porque o transporte não dava para vir a família toda. Ela disse que naquela Santa Ceia do mês passado ela pediu: meu Deus, é impossível para a gente, mas a gente quer viver um milagre. Resumo da história: nesse mês a família já está junto, porque o milagre que ela pediu, o Senhor concedeu. Tem coisa que só milagre. O Senhor quer te dar um milagre. Peça ao Senhor agora que Deus abençoe essa família e esse milagre que vocês receberam. O Senhor quer te dar um milagre agora. Peça em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por Jesus Cristo,
O maior milagre que recebemos na nossa vida, Ele veio, restaurou-nos, meu Deus, e nos curou, restaurou-nos e nos salvou, restaurou-nos, meu Deus, e nos regenerou. Obrigado por isso, te agradecemos, no nome de Jesus. Comamos o corpo de Cristo. Você comeu do pão, agora você pode beber do cálice. Faça isso celebrando a vida nova em Cristo Jesus, o perdão dos nossos pecados. Temor não há. O futuro dos meus filhos está garantido, meu Deus. O futuro da minha família está garantido. Diga isso no nome de Jesus. Está nas mãos do meu Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. E enquanto enfim vamos adorar o Senhor, chegar a hora em que a morte, esse momento chegará para todos nós. Não temeremos, porque conosco está o Senhor. Sem medo, meu Deus, não temeremos o que o futuro nos aguarda, nos destina, pois estamos guardados pelo Senhor. Os nossos filhos estão guardados pelo Senhor. Que vive está. Levante as mãos e declare: porque Ele vive, posso crer no amanhã. O teu filho e a tua filha estão protegidos por Deus. A tua família está guardada no Senhor. A história da tua família está preservada por Deus. Eu declaro isso sobre a tua casa, sobre a tua família, no nome de Jesus. Tua filha pertence ao Senhor, o teu filho pertence ao Senhor, o marido pertence ao Senhor, a esposa pertence ao Senhor. Estamos guardados em Ti, meu Deus, protegidos em Ti, porque Ele vive. Declare: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Receba renovo dos céus. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Receba renovo na sua alma. Receba a unção do Espírito na sua vida. Renova, meu Deus. Renova esse casamento. Renova o amor dos filhos, dos pais. Renova essa aliança.
Ah, meu Deus, renova o coração dos pais para os filhos. Renova o coração dos filhos para os pais. É essa bênção, meu Deus, que nós dependemos. Está nas mãos do meu Jesus. Está nas mãos do meu Jesus. Diga isso mais uma vez. Está nas mãos do meu Jesus. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oh, aplauda o Senhor bem forte. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Abençoa a tua família. Abençoa a tua família no nome de Jesus. Se a tua família não está aqui, levanta a tua mão e abençoa a tua família. Abençoa a tua casa. Abençoa a tua casa no nome de Jesus. Nós abençoamos as famílias, meu Deus. Abençoamos os filhos. Abençoamos os pais. Curamos essa geração na autoridade do nome de Jesus. Decisões estão sendo tomadas para uma geração curada, sarada, restaurada no nome de Jesus, para a glória do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Amém e amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Bendito, bendito, bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Vamos receber nossas crianças e depois ministraremos a bênção apostólica. Aplauda ao Senhor mais uma vez pelas nossas crianças. Ei, que bênção. Pode sentar no seu lugar, por favor. Tem aqui uma semente, amém? Tem aqui um legado. Deus abençoe, amém. Graças a Deus. Percebe uma igreja que está crescendo pela quantidade de crianças, né? E já já as salas terão o triplo do tamanho. Imagina a quantidade de crianças que vai chegar. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o Farol Kids por essa missão tão poderosa, né? Enquanto nós estamos aqui sendo ministrados, eles estão lá recebendo também a ministração do Senhor. Graças a Deus. Tem pai que é grandão, tem pai que é magrinho, tem pai que é fofão, tem pai que é careca, ou tem um bigodão. Mesmo sendo diferente, quando é o pai da gente, a gente ama de montão.
sério. Tem pai que é brincalhão. Tem pai que fala muito. Tem pai que é quietão. Tem pai que joga bola ou toca violão. Mesmo sendo diferente, quando é o pai da gente, a gente ama de montão. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. Glória a Deus. Feliz Dia dos Pais. Graças a Deus. A gente já vai encerrar. As crianças podem ficar aqui. Eu quero pedir à igreja para se colocar de pé. E obviamente que nós queremos receber a oração, né? Junto com os pais. Pastor Ivânia. Amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Que presentão, né? Em Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, mesmo quando estiver velho, não se desviará dele. É sua responsabilidade, Pai. Trabalhe para que deixe legado. Herança é só consequência. Amém? Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por esta manhã de festa, Pai. Essa manhã, Senhor, que celebramos a Santa Ceia do Senhor. E nesta manhã, Pai, nós louvamos a Deus, Pai, por cada pai, Senhor, por cada pai aqui presente, meu Deus. Pai, aqueles que estão em casa, meu Deus, aqueles que estão trabalhando, meu Deus, aqueles que estão almoçando com seus filhos, Pai, aqueles, Pai, que ainda se preparam para ser pai. Oh, Pai, dê a dádiva, dê a graça, meu Deus, de ser o exemplo, de ser homem honrado, Senhor, para os teus filhos, Pai. Pai, porque os filhos, Senhor, serão reflexo dos pais. Abençoa, meu Deus, poderosamente. Meu Deus, no nome do pastor Zoar, meu Deus, apresentamos todos os pais a Ti, Senhor. Apresentamos e colocamos diante de Ti no Teu altar, meu Deus. Abençoa, meu Deus, dá graça, Pai. Oh, Pai, que este dia, Pai, seja marcado, Senhor, marcado com a Tua presença, marcado com a Tua glória. O dia que o Espírito Santo se manifestou sobre a Tua vida. Oh, Pai, parabéns, que o Senhor os guarde, os abençoe poderosamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Obrigada, papai. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Amém. Levante as mãos para os céus. Como é bom ser abençoado, né? Deus abençoe todos os nossos pastores. Deus abençoe você, papai. Vocês têm um almoço maravilhoso. Que nada nem ninguém tire a alegria do Espírito Santo das suas vidas. Amém? Obrigado, meu Deus, te agradecemos. Como já foi dito, que manhã maravilhosa. Glorifica o teu nome através das nossas vidas. Leva-nos em paz. Nos dá um restante de domingo muito abençoado, cheio da tua graça. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Parabéns, papais. Deus abençoe. Passa aqui no nosso anexo. Passe aqui no nosso anexo. Tem uma surpresa ali para vocês. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei